Amém. Sempre dá para melhorar, amém, irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo momento do louvor, que o Senhor abençoe a gravação, que ela seja perfeita, que o Senhor abençoe os corações que aqui estão, venham ser receptíveis para a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Todos estão bem? Amém. Nós temos uma palavra breve, já são 10h10 da manhã. Peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Aleluia. Amém. Todos estão bem mesmo? Não falaram só para me deixar feliz não, né? Amém. Problemas todos nós temos, irmãos. Todos nós temos. Eu gosto muito de uma foto. Essa foto é do Barack Obama junto com a família dele descendo do avião. E ele tinha acabado de deixar de ser presidente da República. E aí ele coloca na legenda da foto assim: olha, não existe família perfeita. Existe família que continua acreditando no amor. Nós somos uma família que continua acreditando no amor, amém? Amém. Eu creio que o Espírito Santo, o que ele mais quer de nós é a nossa presença, é a nossa amizade. Jesus te ama tanto que ele morreu no nosso lugar. Para quê? Somente para morrer no nosso lugar, Gabriel? Não. A Bíblia diz que Jesus morreu no nosso lugar para várias virtudes. Uma dessas virtudes é curar, uma dessas virtudes é transformar. A Bíblia em Isaías 53 diz o seguinte, olha, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Só que o principal objetivo de Jesus ao morrer por nós é nos levar aos céus, amém? Amém. Por que Deus quer te levar ao céu? Deus quer te levar ao céu, por quê? Porque Ele ama a sua presença, Ele conta com a sua presença. Só que, antes de nós irmos ao céu, nós precisamos viver em unidade aqui na terra, amém? O que Jesus mais ama depois do céu é que a igreja dele vive em unidade. Hoje nós vamos falar de um tema que faz a igreja do Senhor viver em unidade. Todos acharam? Mateus capítulo 8, nós vamos ler o verso 5, nós podemos ler? Amém. Está nos dizendo assim, ó, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, NVI. O título na minha Bíblia está dizendo o seguinte: um centurião demonstra fé. Versículo 5 do capítulo 8 de Mateus, está nos dizendo o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Irmãos, você pode deixar sua Bíblia aberta. Ontem eu estava numa grande conversa com o pastor e eu falei com ele o seguinte, que muitas vezes Deus nos empresta ideias e às vezes a gente não cumpre essas ideias. E por não cumprirmos essas ideias, muitas vezes Deus ele dá essas ideias para outros. Deixa eu te dizer o seguinte, tem uma missão que você tem para cumprir na terra, você crê nisso? Amém. Creia nisso do fundo do seu coração. Existe uma missão que você veio cumprir nessa terra, um propósito de vida, que só você pode cumprir. Se você não cumprir, ninguém mais vai. Só que existem outras ideias também que Deus põe no nosso coração, que se a gente não fizer, Deus não depende de nós. Deus pode me dar uma ideia de pregação, que se eu não pregar, Deus não vai olhar e falar assim: poxa vida, queria tanto que o Gabriel pregasse, mas já que ele não vai pregar, então a mensagem vai morrer. Não, não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz o seguinte, olha, se a gente não quiser clamar, até as pedras clamarão. Alguém crê nisso? A Bíblia diz o seguinte, olha, se você não quiser, se eu não quiser, se eu não fizer
a minha pessoa escolhida, Deus não vai ficar preso a mim, Deus não vai ficar preso ao Gabriel. Essa palavra de hoje é uma palavra que há anos eu precisava ter dito. Deus já me deu essa palavra há anos. Só que, por circunstâncias que vêm e vão, eu não tinha pregado. Mas hoje chegou o dia. Amém, irmãos? Amém. Olha para o irmão do seu lado e fala o seguinte: nós precisamos... Não, fala com mais alegria, vocês conseguem. Nós precisamos... Amém, está ficando bonito. Mais uma vez, nós precisamos voltar à cultura do elogio. Mais uma vez, nós precisamos voltar à cultura do elogio. Aleluia. Salva de palmas. Amém. Amém. Gabriel, para quem foi essa salva de palmas? Para vocês. Vocês fizeram bonito. Agora uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos. Você vai entender por que eu te elogiei nessa manhã. Todos aqui já ouviram falar da história do centurião. Mas se você não ouviu, você de casa que me assiste não ouviu, deixa eu te explicar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio na terra e quando ele completou 30 anos de idade, ele começou o seu ministério. O que é o ministério? É quando Jesus, antes de morrer à cruz, ele começa a pregar, ele começa a curar, ele começa a ir em vários locais, vários lugares, vários povos, aldeias, para anunciar o que ele veio fazer na terra. O que Jesus veio fazer na terra? Mostrar, primeiramente, como é o reino dos céus, e o reino dos céus morar dentro de nós, e principalmente morrer no nosso lugar para nos dar salvação eterna. Amém? Amém. Jesus, volta e meia ele estava andando, eu não sei exatamente onde Jesus estava, nessa parte aqui da Bíblia não fala, mas essa passagem também está em Lucas capítulo 7, versículo 1, talvez em Lucas vai nos dizer melhor, mas Jesus ele estava talvez num dia comum, não sei se era segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, não sei, mas Jesus estava num dia comum, e milagres, irmãos, acontecem em dias comuns, amém? Às vezes você pode pensar assim: nossa, mais um dia que eu vou ter que pegar ônibus, mais um dia que eu vou ter que trabalhar, mais um dia comum, nada de novo vai acontecer. Não saia de casa com essa fé não. Pastor, esses dias me ensinou algo interessante. Muitas vezes a mente dele, assim como a minha, assim como a nossa, a gente já acorda no automático: mais um dia que eu vou ter que trabalhar. Aí o pastor profetiza sobre ele mesmo: esse vai ser um dia diferente, amém? Não creia que todos os dias vão ser iguais. Deus faz coisas extraordinárias em dias comuns. Hoje é mais um domingo comum. Não, hoje pode ser o domingo que Deus vai mudar a vida sua e da sua família. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a importância de elogiar. Muitas vezes os cristãos veem o elogio como algo ruim, como algo demoníaco, como algo que traz orgulho. Só que não é isso que a palavra de Deus fala. Todos nós concordamos, levanta a mão quem concorda com o que eu vou falar agora, que nós devemos ser imagem e semelhança de Jesus. Amém? Amém. Verdade, todos estão certos. Nós devemos ser imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, se Jesus faz algo, eu devo fazer também, amém? Se Jesus tem um comportamento, eu também devo ter. Então Jesus, quando ele estava num dia comum, como eu bem disse agora, um centurião, o que é um centurião? Acabou de passar ali agora um carro da polícia. Eu vou usar os policiais como exemplo. Um centurião era um soldado importante, rico, alguém que era muitas vezes temido. Ele era mais rico do que os policiais hoje. Não sei quanto um policial hoje ganha, mas eu tenho certeza absoluta que um centurião, ele era muito mais bem avaliado e remunerado que um policial hoje do Brasil. Que Deus abençoe os nossos policiais que nos assistem. Amém? Deus abençoe vocês. Mas um centurião, ele era alguém que tinha posse, ele era alguém que tinha poder, ele era alguém que tinha status. E esse centurião chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu preciso da sua ajuda urgente, Jesus. Aí Jesus olha para o centurião e fala assim: o que é que foi? Me diga o que é que foi. Olha, Jesus, eu estou com um servo lá em casa e ele está doente. A Bíblia faz questão de dizer, olha, em detalhes, olha, versículo 6. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Olha o que esse homem diz: Deus, Jesus, eu estou com meu servo em casa. Ele está paralítico e ele não está só sofrendo, ele está em terrível sofrimento. Ou seja, o sofrimento desse jovem era demais. Ele já estava sofrendo há muito tempo. Só que a gente vai continuar no versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo
do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Vamos agora para o versículo 10, que é o foco dessa manhã, amém, irmãos? Nós vamos ler alguns outros versículos, nós temos tempo, vai dar em nome de Jesus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade. Jesus disse o quê? A verdade. Até porque Jesus só pode dizer a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha para mim. E aqui nós começamos essa pregação. Jesus, eu vou colocar entre aspas, poderia ter somente curado esse jovem. Quem crê comigo? Se Jesus curasse o jovem, estava de bom tamanho. Não é para isso que o centurião veio? O centurião veio desesperado a Jesus: pelo amor de Deus, por favor, cura meu servo, ele está doente, se o senhor não curar meu servo, ele vai morrer. Jesus poderia dizer o seguinte: meu filho, vá em paz, o seu servo está curado. Isso seria ótimo, não seria, irmãos? Claro, isso seria maravilhoso. O homem veio pedindo cura e Jesus faz o quê? Tá bom, tá curado. Só que Jesus não faz isso. Nós precisamos analisar os mínimos detalhes da palavra do Senhor e praticar o que Jesus nos ensina, amém? Olha o que Jesus faz. Antes de curar o servo, Jesus, ele elogia esse homem. Ele fala para as pessoas que o seguiam. Jesus fala só para uma? Não, vamos ler novamente. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Ou seja, Jesus disse para todo mundo. Jesus elogiou no público. Jesus aplaudiu esse homem quando todo mundo estava vendo. Jesus disse aos que seguiam: nunca vi em Israel tamanha fé. O que isso significa para a nossa vida? Muitas vezes, irmãos, a gente acha que nós não devemos elogiar os nossos irmãos na fé. Muitas vezes a gente acha que nós não devemos elogiar os nossos familiares. Muitas vezes a gente acha que o elogio vai estragar. Ah, Gabriel, eu não vou elogiar não, sabe por quê? Porque se elogiar estraga. Gabriel, eu não vou elogiar, sabe por quê? Porque se elogiar a pessoa fica orgulhosa. Realmente, tem pessoas que não sabem lidar com o elogio. Está escrito lá em Provérbios que o fogo é o que testa o ouro, mas o elogio é o que testa o coração do homem. Realmente eu entendo isso. Tem seres humanos que não sabem lidar com elogio, mas não quer dizer que nós não devemos elogiar. Jesus elogia esse homem antes de curar, que é o principal. Quem concorda que é o principal? É o principal. O homem veio pedir cura, Jesus poderia falar: tudo bem, está curado. Mas antes de curar, Jesus diz o seguinte: rapaz, parabéns, nunca vi em Israel tamanha fé como a sua. Jesus fez isso uma vez? Claro que não. Jesus fazia elogios a várias pessoas várias vezes. Muitas pessoas vinham até Jesus. E o que Jesus falava? Parabéns, a tua fé te salvou. Quando o filho pródigo retorna para casa, o pai somente abraça o filho? Não, o pai fala: aquele filho que estava morto, hoje está vivo. Quão bom é te ver aqui, filho. Jesus é um Deus que elogia, amém, irmãos? Jesus elogiou Pedro: Pedro, parabéns, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o próprio Espírito Santo. Jesus é considerado o maior líder da história. Eu não sei se você sabe disso, o nosso pastor fala muito disso, que vários maçons, várias religiões estudam a Bíblia, estudam Provérbios, só que lá no exterior, aqui no Brasil não é tão comum isso, mas lá no exterior as pessoas estudam Jesus para ser líder. Já ouviu falar disso? Nós precisamos estudar mais o nosso mestre. Existem empresários, existem artistas, existem pessoas de alta posição que estudam Jesus. E eles praticam o que Jesus faz e tem resultado. E muitas vezes a gente que diz acreditar em Jesus, não vemos o resultado. Por quê? Não porque a Bíblia não é de verdade, porque a gente não coloca em prática. Como está hoje a sua família? Qual foi a última vez você, marido, elogiou a sua esposa? Qual foi a última vez você, pai, você, mãe, elogiou os seus filhos? Qual foi a última vez que você, filho, elogiou os seus pais? Nós precisamos voltar a elogiar também os nossos irmãos na igreja. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos ler daqui a pouco isso em Provérbios. Às vezes a pessoa está num dia ali, sabe, triste, mocorongo, para baixo, sabe, pensando só em problema, às vezes até pensando em dar cabo da própria vida. A pessoa está assim: puxa vida, tem conta disso para pagar, conta de água, conta de luz, mulher está brigando, falando na minha cabeça, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Às vezes um elogio seu pode o quê? Salvar a vida dessa pessoa. A Bíblia diz o seguinte, nós vamos ler daqui a pouco, que as palavras amáveis trazem cura,
Você e eu sempre digo isso, fomos chamados para trazer cura. De condenação, de culpa, o mundo já tem demais. Nós devemos ser mais um a trazer cura, amém, irmãos? Amém. O pastor trouxe aqui sobre nós a pregação, enquanto ele ministrava sobre o Espírito Santo de Deus. E pessoas que têm o Espírito Santo de Deus são pessoas que sabem incentivar, que sabem elogiar, que sabem acrescentar. Irmãos, tem muitos filhos que não olham na cara dos pais, não é porque o pai não tem caráter, não. Eu já vi muito isso. Alguns anos atrás, Deus me permitiu trazer essa pregação. Eu lembro que foi uma das primeiras que eu trouxe. E eu quero relembrar vocês sobre ela. Não sei se alguns lembram, mas tem muitos anos. Eu preguei sobre carisma e caráter. Muitas pessoas focam somente no caráter e esquecem do carisma. Os dois são importantes. Pergunta para uma mulher se ela quer um homem que é trabalhador, se ela quer um homem que não trai ela, mas um homem que nunca elogia. A mulher não vai querer. Agora pergunta para a mulher se ela quer um homem que sempre vai elogiar, sempre vai trazer flores, vai ter uma voz, sabe assim, aveludada de Hollywood, mas vai trair ela. Mulher também não quer. O que é importante? Tanto você ser bem educado, quanto você ter caráter. E o nosso Jesus não só era assim, ele é. Jesus, ele era alguém que incentivava. Os grandes líderes, como eu já te disse, estudam a história de Jesus. Você quer ser um líder? Todos nós somos líderes, amém? Você é líder no seu casamento, você seja homem ou mulher, você é líder sobre os seus filhos, você é líder talvez na sua empresa, no seu local de trabalho, você precisa assumir essa liderança. Se pergunte hoje, por que será que minha família está do jeito que está? Por que será que o meu negócio está do jeito que está? Por que será que a minha igreja está do jeito que está? O que mais tem hoje são pessoas que fazem o seguinte, irmãos, você já sabe disso, eu estou sendo gravado, vai servir para muitas pessoas. O que mais tem hoje é isso. Aquela igreja lá é ruim. Sabe por quê? Pastor Gladys é isso. Pastor Gladys é aquilo outro. O cara do louvor é isso. Ah, o fulano de tal fez aquilo comigo. Na hora de criticar, todo mundo critica. Mas na hora de elogiar, ninguém elogia. Quantas vezes você já chegou para o pastor Gladys e falou assim, pastor, muito obrigado, pastor. Aquele conselho do Senhor, aquele direcionamento do Senhor me ajudou. Minha mente estava conturbada, mas aquele conselho me ajudou. Quantos de nós já chegamos, isso serve para mim também, no final de um culto falou assim, pastor, que Deus continue abençoando a sua vida, pastor. Aquela palavra foi enviada direto do Espírito Santo para o meu coração. Agora, irmãos, para criticar, sempre vão encontrar pessoas. Deixa eu te dizer algo, o nosso Jesus não era crítico não, tá bom? Jesus não era crítico. Ah, Gabriel, mas Jesus não corrigia. Corrigia. É necessário corrigir? É necessário. Você que é pai, você que é mãe, vai entender o que eu vou falar. Não é só de elogio que o filho cresce, não. Se você só elogiar um filho, ele não vai crescer de uma maneira boa. Agora, se você nunca elogiar também, não espere do seu filho, da sua filha, algo diferente. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Jesus elogia esse centurião. Parabéns, homem. Jesus quer te elogiar nessa manhã também, amém, irmãos? Amém. Não pense, muitas vezes a gente dá mais ouvido à voz do Satanás do que à voz de Deus. A gente chega na igreja já se culpando, já se lamentando. Não, mas eu cometi tal pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Jesus não veio para nos criticar. Jesus tem elogios para você também. Quem crê nisso? Amém. Jesus vê as suas madrugadas que você ora. Jesus vê as vezes que você, até com sono, está orando. Jesus vê que por mais que de vez em quando você lê um versículo, mas você está esforçando para continuar. Jesus vê que você trabalhou demais a semana inteira, largou, abriu mão do seu domingo, da sua cama quentinha e veio aqui hoje. Jesus te assiste, irmãos. Jesus quer te elogiar nessa manhã também. Não pense que Jesus é alguém com uma espada, pronto para te criticar, cometeu tal pecado, tum, cometeu mais outro pecado, tum. Não. Jesus te assiste também, irmãos. Jesus vê o seu esforço, amém? Jesus quer te elogiar nessa manhã. Filho meu, filha minha, eu te assisto. Jesus nos assiste. Não é fácil continuar perseverando na fé, mas Jesus vê o seu esforço. Amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. É a segunda passagem que nós vamos abrir. Nós não vamos ler tanto hoje. Colossenses capítulo 3. Elogie uma comida de uma pessoa, vai que ela te chama para almoçar na casa dela mesmo, vai que, né? Pode funcionar, amém? Oi, irmã Rita, o seu bolo de fubá com queijo é tão bom, irmã Rita. Vai? Como?
Ó, obrigado. Te agradeço. Eu também vou ter que convidar, meu irmão. Só estou me convidando. Tem que convidar os outros também, hein? Colossenses capítulo 3, versículo 23. Nós podemos ler? Amém. Podemos ler? Amém. Eu te espero. Amém. Já achou, Caleb? Tá rápido, hein? Parabéns. Tá lendo a Bíblia, Caleb? Dá para ver na sua vida que você lê muito a Bíblia, Caleb. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Podemos ler? Amém. Está nos dizendo assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Mais uma vez, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O que a Bíblia está nos dizendo? Eu também vou citar muito o versículo que nós acabamos de ler, a passagem que nós acabamos de ler do centurião, que Jesus faz o quê? Elogia o centurião. Nessa passagem agora, Paulo escreve aos irmãos de Colossos o seguinte, olha, vamos ler mais uma vez. Tudo o que fizerem, façam mais ou menos? Não. Me ajuda aí, irmãos, amém? Eu conto com a ajuda de todos, amém? Amém. Façam mais ou menos? Não. Façam tentando fazer? Não. Façam pouca coisa? Não. Façam de todo o coração. Como para o pastor Gladson? Não. Como para a igreja evangélica? Não. Como para o Senhor? Amém. E não para os homens. Eu te disse que a pregação de hoje é a cultura do elogio. Nós precisamos voltar a elogiar as pessoas ao nosso redor. Precisamos voltar a incentivar. Incentive seus filhos, incentive a sua esposa. Às vezes, irmãos, sua esposa, vou falar para os homens agora, está meio mais ou menos, porque você não elogia ela nunca. Não elogia uma comida que ela fez, não elogia uma sala que ela varreu, não elogia uma roupa que ela lavou, não elogia nada. Mesma coisa vale para as mulheres. Agora eu vou falar para as mulheres, amém? Não precisa baixar a cabeça não, mulheres. Tá tranquilo, eu amo vocês. Vou falar a mesma coisa para mulheres. Às vezes a mulher fala, não, mas esse marido meu até agora não trocou a lâmpada, não consertou o chuveiro, não fez isso, não fez aquilo outro, e a mulher critica o homem e fala isso, você só quer saber de futebol, você só quer saber disso. Quando foi, mulheres, que vocês elogiaram o seu marido pela última vez? Gabriel, o que acontece? Quando eu casei, parecia o Brad Pitt, hoje em dia é o Brad Pitanga. Gabriel, quando eu casei, parecia o Tom Cruise, hoje é o Tom Cruise credo. Mas, irmãos, olha o que a gente acabou de ler. Tudo que vocês fizerem, faça como se fosse para o Senhor. Não elogie as pessoas ao seu redor, baseado só nelas, não. Imagina que é Jesus. Eu vou elogiar como se fosse Jesus. Ô Gabriel, mas não tem nada para elogiar. Tem pessoa que eu vou te falar, é só problema. Eu entendo, irmãos. Todos nós temos pessoas que às vezes só parece problema. Mas eu não estou te dizendo para você inventar elogio para os outros, não, amém? Não estou dizendo, inventa elogio, porque isso é mentira. E mentira é pecado. Eu estou te dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor nos ensina. Pense coisas boas sobre o outro. Quando for elogiar o outro, não imagina que é aquela pessoa, não. Faça como se fosse para o Senhor. Não tem nada para elogiar. Antes tinha cabelo, hoje em dia está calvo. Antes tinha, sabe assim, um corpinho magrinho, hoje em dia engordou. Irmãos, elogia. Faça alguma coisa pelo seu casamento. Deus não vai fazer para o seu casamento o que você precisa fazer. Deus não vai fazer para os seus filhos o que você precisa fazer. Deus não vai fazer para a sua igreja o que você precisa fazer. Deus não vai fazer para o seu ministério o que você precisa fazer. Amém? Amém. E eu disse também que o elogio ele não serve somente lá fora, serve para manter a unidade da igreja. A unidade da igreja é algo tão importante que Jesus, antes de morrer, ele fala o seguinte: Pai, eu oro por aqueles que ainda vão crer. Jesus, no maior momento de dor dele, estava pensando, sabe o quê? Em nós. Elogia um irmão hoje. Ô irmão, que bom que você veio no culto. Aí quando o irmão falta, a gente é mestre para falar, né? Eu acho que o fulano de tal desviou. Já tem não sei quantos cultos que não vem. Eu não ia falar isso não, mas vou falar, amém, irmãos? Já chegou nos meus ouvidos. Uma pessoa, isso graças a Deus tem muitos anos atrás, já chegou nos meus ouvidos, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Gabriel, deixa eu te contar um negócio. Eu não imaginava que era fofoca não. Eu sei que fofoca é um negócio que todos nós somos tentados a ouvir. Você fica assim, peraí, me conta aí, deixa eu ver se tem alguém. Eu sei que é um negócio que a gente é tentado a ouvir, mas esse dia, eu não imaginava que era. A pessoa chega para mim e fala assim:
Nossa, deixa eu te contar um negócio. Eu falei, pode contar, fulano de tal. A pessoa chegou tão alvoroçada, eu pensei que era um negócio sério, né? Sabe, fulano de tal? Tem uns 2 meses que não ceia. Sabe a ceia do Senhor? Pegar o pão e o cálice. Tem 2 meses que a pessoa, não ceia. Eu tô de olho aberto, reparando em todo mundo que ceia. Que não... Eu falei, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, ao invés de você estar de olho fechado, buscando pela sua vida, buscando pela sua família, analisando o que você precisa melhorar, que eu preciso melhorar, pastor precisa melhorar, você está olhando para a vida do outro para ver se o outro está ceando ou não. Que dia que você chegou no irmão e falou assim, irmão, eu estou vendo a sua dificuldade, sua família não está bem, eu vejo que a sua vida não está fácil, mas você está perseverando. Incentiva os seus irmãos na fé também, amém, irmãos? Que às vezes para falar a gente fala. O Wagner eu vi ali, desafinou ali, mas toda vez que o Wagner canta afinado, que dia que você chegou e falou assim, Wagner, parabéns, cantou afinado. Aí no dia que o Wagner desafina, não gostei do louvor hoje. Irmãos, nós precisamos incentivar nossos irmãos na fé também. Esse versículo em Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Eu vou contar um segredo agora, quantos querem ouvir, amém? Pode mudar a sua vida. Você quer um segredo para as pessoas gostarem mais de você? Alguém quer? Eu vou te contar. Pense coisas boas sobre o outro. Teve um dia na célula que o pastor falou de algo que todo mundo já deve ter visto. Sabe quando você tem medo de um cachorro? Você está ali, ó. Aí você anda até assim, ó. Aí o cachorro... Quando você tem medo do cachorro, parece que o cachorro sente, não é? Aí quando você está até com medo, só que você apruma o corpo... Pera aí, não vou ter medo desse cachorro, não. Vou passar? Passou aí. Tirou o medo. Parece que o cachorro sente o medo. Alguém já sentiu isso? O cachorro sente. Deixa eu te contar algo. Nós, seres humanos, a gente sente também. Você pode estar pensando coisas ruins sobre o outro e o outro pode sentir. Ah, aquele irmão ali, o irmão João é isso, aquilo outro. Ninguém está ouvindo seus pensamentos, só quem sabe é você e Deus. A maneira como você pensa do outro também é uma adoração ao Senhor, sabia disso? Olha o que esse versículo diz, vamos ler mais uma vez, antes de nós lermos o próximo. Tudo é qualquer coisa, é mais ou menos? Ou é tudo? É tudo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Os nossos pensamentos também são tudo, amém, irmãos? Será que dentro dos nossos pensamentos a gente tem criticado o outro? A gente só pensa coisa ruim sobre o outro? Deixa eu te dizer algo, se você hoje chegou nessa manhã e só tem crítica ao outro, só tem pensamento de negatividade ao outro, provavelmente você não é uma pessoa feliz. Quer o segredo para a felicidade? Quer o segredo para as pessoas gostarem mais de você? Pensa coisa boa sobre o outro. Gabriel, não é fácil. Então, se não tiver nada de bom, não pense. Se não tiver nada de bom para falar, não fale. Nós precisamos entender também que o nosso pensamento é um gesto de adoração ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz para algumas pessoas que gostam de criticar a igreja. Ah, que igreja evangélica só gosta de dinheiro. Olha o que Jesus diz. Se você tiver com o dízimo na sua mão e lembrar que tem algum irmão que tem algo contra você, não devolve o dízimo não devolve. O que Jesus diz na palavra dele, está dizendo para nós, não devolve não, vá, conserta com seu irmão primeiro e depois devolva. Olha o que Jesus está dizendo, filhos, eu não estou importando mais com dinheiro não, se o seu dinheiro, antes dele, você lembrar que tem um rancor, um ódio, uma mágoa, um ressentimento contra alguém, resolve isso primeiro e depois devolva o dízimo. Muitas vezes a gente vem aqui, irmãos, adora a Deus, louva, ouve uma palavra, a gente muitas vezes faz algo para o Senhor, prega, louva, eu não sei o que você faz, só que muitas vezes o que tem atrapalhado a nossa adoração é que a gente tem crítica demais ao outro na nossa mente. A nossa mente, irmãos, tem que ser terreno fértil, não um terreno baldio para criticar o outro. Volte a incentivar as pessoas ao seu redor, amém? Volte a pensar coisas boas sobre o outro. Gabriel, tem gente que, vou falar com você, não dá para elogiar porque não é bonito, não dá para elogiar porque não é gente boa, não dá para elogiar em nada. Então não pensa nada. Se não for para acrescentar, não faça nada. Mas tudo que nós fizermos devemos fazer como se fosse para o Senhor. Imagina que o irmão do seu lado, imagina que o seu familiar, imagina que a pessoa que você convive todos os dias é o próprio Jesus. Você pensaria isso dessa pessoa? Ah, Gabriel, mas Jesus não faria as coisas que essa pessoa faz. Realmente não faria. Mas, será que os nossos pensamentos em relação ao outro têm adorado a Deus ou não? Às vezes você pergunta, Deus,
O Senhor não responde às minhas orações. Eu oro, eu jejuo, eu faço campanha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço tudo certo. Por que que o Senhor não me responde? E Deus está te dizendo, talvez o motivo do porquê eu não te responda é porque você só critica o seu irmão na fé. É porque você só critica o governo, é porque você só critica as pessoas, porque você não é uma pessoa que acrescenta nada, só quer subtrair. Mas hoje eu declaro sobre as nossas vidas, nós seremos pessoas que vão incentivar, amém? Amém. Nós vamos incentivar. Porque criticar é fácil, irmão. Tá vendo aquela pessoa ali, ó? Todo dia ali é no Barça, não tem solução para aquele ali não. Aquela pessoa ali, todo dia tá ali na biqueira, é mais um drogado. Tem uma palavra que eu não gosto de falar, irmãos. Se você fala, em nome de Jesus, para de falar. Noiado, não chama ninguém disso não. É filho e filha de Deus, amém? Chama ninguém disso não. Às vezes nós, aqui que estamos aqui, ou pessoas que nos assistem, já fomos pessoas presas ao vício e hoje a gente abre o nosso bocão para falar dos outros. Fala não, irmãos. Fala não. Eu que cresci na igreja, graças a Deus nunca tive nenhum vício, não falo. Por quê? Porque eu sei que existe um peso espiritual ali. Se você já foi preso, menos ainda você já deve falar das pessoas, amém? Incentive. Ah, Gabriel, a pessoa está na pedra, está no crack, não está fazendo só coisa errada. Fala assim, olha, faça esse exercício hoje, amém? Faça esse exercício hoje. Olha para uma pessoa que está, às vezes, num ponto de droga. Para uma pessoa que, às vezes, está mal vestido, não toma banho. Olha para essa pessoa e, se possível, dê um pão para ela, dê algo de comer. Mas, olha para essa pessoa e fala o seguinte, olha, eu acredito na sua mudança. Eu acredito que Jesus tem um plano na sua vida. Tá todo mundo aqui, ó, falando que você é isso, que você é aquilo outro. Eu acredito em você. Jesus incentivou, Jesus elogiou aquele centurião. Ele não, entre aspas, só curou. Ele disse, parabéns, nunca vi uma fé como a sua. Fale isso para alguém hoje. Gabriel, meu familiar só está dando problema. Diz para ele o seguinte, olha, você hoje pode se ver de uma maneira ruim. Eu sei quem você é. Ah, mas eu, Gabriel, lá no fundo da minha alma eu não acredito. Então deixa eu te dizer algo. A circunstância diz que não, o diabo diz que não, o inferno diz que não. Se nós que somos representantes de Jesus na terra não dissermos que sim, quem vai incentivar a nossa família? Quem vai, irmãos? Todo mundo já está falando, seu familiar isso, seu parente aquilo. Se você não for alguém que vai olhar para ele e falar assim, eu acredito na sua mudança, deixa eu te dizer algo, ninguém mais vai. Ninguém. Nós precisamos ser agente de milagre na vida dos outros, amém? Elogie mais as pessoas. Isso vai melhorar o seu casamento, seu ambiente de trabalho, vai melhorar por onde você passar. E para nós caminharmos para o encerramento, abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 16, o livro da sabedoria, Provérbios, capítulo 16. Jesus era alguém que elogiava, Jesus é o maior líder que já existiu. E todo grande líder elogia. Jesus elogiava as pessoas que eram curadas. Jesus elogiou esse centurião. Jesus elogiou Pedro. Provérbios capítulo 16, versículo 24. Nós podemos ler? Amém. Amém. Antes de nós lermos, Gabriel, como é que eu devo encarar o elogio? Quando alguém te elogiar, não deixe isso virar um orgulho no seu coração, não. Encare os elogios como: eu estou no caminho certo. Se alguém te elogiar, não, boa palavra, gostei do seu louvor, não leva assim, nossa, eu realmente sou melhor do que todo mundo. Não, leva por um outro lado, eu realmente estou no caminho certo. Se nós deixarmos o elogio se tornar um orgulho no nosso coração, isso vai nos atrapalhar. Mas o elogio não vem para atrapalhar, o elogio vem para... Todo mundo tem uma noção básica de trânsito, amém? Quando está no vermelho, o que é? Pare, parabéns. Quando está no amarelo? Atenção, reduzir. Não é para você acelerar mais não, amém, irmãos? Reduzir. E quando está no verde? Passe, isso. Quando está no verde, pode continuar. Quando vier um elogio na sua mente, lembra do sinal verde. Quer dizer que eu estou no caminho bom. Elogiar a minha palavra. Eu sou bom mesmo, eu sou o cara. Não é isso que deve ser no nosso coração, não. Quando te elogiarem, pensa assim, olha, você está no caminho bom. Eu não sei quantos anos nosso querido e grande amigo Jorge Vanderlei Martins tem hoje, mas na festa dele de 50 anos, minha memória é boa. A Miriam, minha prima, um abraço para ela, se ela estiver me escutando,
ela falou o seguinte: nunca ouvi ninguém falar mal do meu pai, nem eu, Miriam. Nunca ouvi ninguém falar mal do Jorge. O Jorge é uma pessoa calma, tranquila. E sabe como é que o Jorge leva esse tipo de elogio? Eu já percebi, já reparei, eu reparo as pessoas. Ele leva esse tipo de elogio no seguinte: olha, eu estou no caminho certo, eu vou continuar. Leve os elogios para o caminho certo, irmãos. Você vai elogiar os outros, Jesus quer te elogiar, elogie também. Quando você receber, repare o seguinte: eu devo continuar no caminho certo. Provérbios 16, capítulo 24, para nós irmos para o encerramento dessa palavra. Amém? Posso ler? Amém. Parabéns, a igreja está afiada na palavra. A gente tem que pregar sobre elogio e elogiar também, amém, irmãos? Tem a melhor hora para a gente provar que a gente vive o que prega é agora. Provérbios 16, capítulo 24, podemos ler? Está dizendo o seguinte: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Mais uma vez, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. O que a Bíblia está dizendo? Que as palavras agradáveis, em outras traduções, amáveis, elas são como favo de mel. O favo de mel, ele é amargo, irmãos? Não, favo de mel é doce. E eles trazem o quê? Trazem doença? Não, trazem cura para os ossos. Uma palavra sua, bem liberada, pode trazer cura para alguém. Às vezes, as pessoas ao seu redor estão precisando de um incentivo seu. Você hoje foi liberto por Jesus, tem uma vida nova, é transformado. Às vezes o seu familiar está esperando ouvir de você: aqui ó, teve jeito para mim? Tem para você também? O seu familiar não está esperando o seguinte: uma Bíblia debaixo do braço, um olhar de condenação. Esse familiar meu não tem jeito não é isso que a nossa família espera, não é isso que as pessoas da nossa igreja esperam, não é isso que as pessoas da rua esperam. As pessoas esperam o seguinte: olha, palavras amáveis, que trazem cura até para os ossos. As pessoas lá fora estão esperando isso de nós. Gabriel, quer dizer que eu só vou falar palavra bonitinha, aveludada, nunca vou trazer confronto, nunca vou falar a verdade? Não é isso, irmãos. É que quando for falar a verdade, fale a verdade em amor. A Bíblia nos ensina isso. Fale a verdade em amor, corrija em amor. Se for falar a verdade, fala com tato, fala com respeito, com educação. Não é só falar a palavra bonitinha, não é isso que essa pregação quer dizer. Quer dizer o seguinte: seja mais amável. A palavra amável traz cura. Jesus trouxe cura para alguém? Amém. Jesus trouxe cura para nós todos os dias, Ele traz cura para nós. Jesus nos livra da depressão e a gente nem vê. Jesus nos livra da ansiedade, a gente nem vê. Jesus nos livra da bala perdida, a gente nem vê. Jesus nos livra da inveja, da macumbaria, do feitiço, a gente nem vê. Jesus traz cura para nós todos os dias, então traga cura para alguém também. As palavras amáveis são como favo de mel e são como cura para os ossos. Cura para os ossos. Por que para os ossos? O osso é aquilo que ajuda o corpo não só a ficar de pé, mas a movimentar. Sabia disso? Sem o osso, você poderia ter músculo que for. Você não conseguiria se movimentar. Tem muita gente que não consegue se movimentar mais. Por quê? Está muito doente. O mundo, irmão, só traz condenação. Não sei como que está a sua vida espiritual se você está pensando em ir para o mundo. Mas deixa eu dizer, lá no mundo não tem nada que presta não. É um querendo ser melhor que o outro. É um querendo sobressair mais que o outro. É um querendo mostrar que tem mais carro, que tem mais posse, que tem mais dinheiro, que bebe mais, que cheira mais. O mundo é uma loucura. E as pessoas estão paralisadas, os ossos delas estão secos. Por quê? Porque o mundo coloca tanta condenação, tanto peso, tanta comparação, que a pessoa não consegue nem se movimentar mais. E é papel nosso, da igreja, trazer movimento de novo para as pessoas, trazer vida, trazer cura. Amém? Amém. Aleluia. Seja hoje um canal de cura para alguém, os ossos de alguém, espiritualmente falando, que estão travando essa pessoa, estão esperando uma palavra profética, uma palavra amável, um elogio de nós cristãos. Amém, irmãos? Amém. Traga hoje elogio a alguém, nós precisamos voltar a elogiar. Faça esse exercício hoje. Sua mãe, sua esposa, sua avó fez uma comida, ficou muito salgada? Bebe um copo d'água assim. Não, a comida hoje ficou boa. Ficou mesmo, que bom. Ficou, não, mas eu acho que você está mentindo. Não, ficou ótima. Teve uma vez, irmãos,
que a minha irmã, Giovana, cozinha muito bem. Fez um feijão salgado, mas eu... Tá bom, Giovana, tá bom. Aí meu pai... Não, esse feijão ficou salgado demais. Não, ficou bom, ficou ótimo. Da próxima vai melhorar. Amém? A ciência diz isso para nós caminharmos para o encerramento. O ser humano aprende muito mais com incentivo, com elogio, do que com a crítica. Muito mais. Filhos que apanha de cinto, de vara e tal, ele ganha muito mais trauma. Eu estou ensinando ele. Na verdade, você está traumatizando seu filho. Precisa de correção? Precisa, mas não precisa ser o extremo, não. Filho não é nem cachorro, hoje em dia pode tratar mais assim, né? Mas filho não é cachorro, vira-lata de rua pra você ficar batendo, não. Pessoas não são lixo pra gente depositar as nossas mágoas nelas, não. Você quer depositar sua mágoa em alguém? Deposita nos pés dele. Amém? Aí ele vai pegar as suas mágoas, sua tristeza, tudo que você tem de raiva, de ruim, e vai te dar o amor dele. Quando ele te der o amor dele, compartilhe isso com outro. Amém? Nós precisamos trazer palavras amáveis. Elogia mais. Ô amor, você está tão bonita. Mas aqui, sabe o que acontece, irmãos? Eu vou encerrar. Às vezes a gente traz uma brincadeira assim para descontrair, mas a palavra do Senhor é prática. Quantos homens hoje falam assim, não, minha mulher, quando eu casei com ela, era bonita, hoje em dia não faz uma academia, não cuida do cabelo, não faz nada. Por que você não elogia a sua esposa, ou profeta de Deus, ao invés de falar dela? Vou te ensinar, é o profeta do amor, vai ensinar para vocês, amém? Vou ensinar como é que faz. Você acha que a sua esposa está meio gordinha, você não vai falar, amor, você está gorda. Não, faz isso não. Tá fofinha. Tá fofinha. Não cuida do cabelo, não faz a unha. Faz o seguinte, não, amor, você está tão linda, mas eu vou te deixar mais linda ainda. Eu vou pagar para você cuidar do seu cabelo e para você ir para o seu salão. Amém? Muita mulher se sente desvalorizada porque o homem não valoriza. E eu não estou profetizando nada de negativo para alguém não, tá, irmãos? Deus cuide do seu casamento. Mas deixa eu te dizer, no serviço sempre tem alguém que valoriza. Amém? Então cuidado. Se você tem uma mulher em casa, se você tem um homem em casa, valoriza você. Por quê? Porque na rua sempre tem alguém que vai querer valorizar. Mas em nome de Jesus não vai acontecer isso com ninguém não, amém? Faz isso, amor. Você está tão linda, mas para você ficar mais linda, eu vou pagar o salão para você. Amor, você está tão linda, eu quero tanto a sua presença, que eu vou pagar um plano de academia para nós dois. Nós dois estamos precisando, amor. Faz isso, irmãos. Com amigo, com irmão. Seu irmão está dando muito trabalho, sua irmã está dando muito trabalho. Não, eu te amo demais, toma aqui um chocolate para você, Deus te abençoe. Incentiva mais. Quando você incentivar mais, você vai ver que as pessoas, elas vão ser transformadas de dentro para fora. Jesus Cristo era alguém que elogiava, amém, irmãos? Traga isso para a sua vida hoje, fique de pé. Amém. Aleluia. Faça isso. Deus quer mudar a sua família, mas Ele conta com você. Deus, Ele quer mudar o seu ambiente de trabalho, mas Ele conta com você. Deus, Ele quer mudar a sua vida espiritual, trazer respostas para você. Mas para isso, como eu disse no meio da mensagem, nós precisamos parar de ter somente críticas na nossa mente ao respeito do outro. Gabriel, mas ninguém vê o que eu estou pensando. Tem alguém que vê. E tem alguém que às vezes pode barrar respostas nossas de oração, porque a gente está criticando demais os outros dentro dos nossos pensamentos. Pare hoje. Tem um grande amigo meu, o pastor Denis, meu pai conhece ele tem uma palavra maravilhosa. Ele diz o seguinte: nós precisamos aposentar a espada do julgamento. Julgamento, quando a gente julga o outro, é como uma espada, irmão. Aposenta ela hoje. Fala o seguinte, vou deixar isso aqui, não vou julgar mais ninguém, falar mal de ninguém, criticar ninguém. Se for para falar, eu vou falar palavra amável, que vai trazer cura. Amém? Feche seus olhos.